lançar um desafio para você. E eu queria muito que você aceitasse esse desafio. Eu estarei fazendo uma breve introdução sobre a Epístola de Paulo a Efésios. E eu queria propor que suas devocionais nesta semana sejam nesta carta bíblica. Tem 6 capítulos, você pode distribuir por 7 dias, ou você pode, por exemplo, amanhã, segunda-feira, capítulo 1, terça-feira, capítulo 2, quarta-feira, o 3, e no sábado, para o domingo, você faz uma revisão de Efésios. E agora você vai ter uma introdução para você entender a importância que aquela igreja teve e essa carta tem para a vida da igreja nos dias de hoje. É interessante que, quando a gente olha para esta carta, para nós nesse momento como Igreja Luz, ela nos relembra quem nós somos, ela nos prepara espiritualmente para os passos que vamos dar ainda nesse mês, mas ela também nos desafia missionalmente. E vocês vão entender o porquê. Então agora de manhã uma introdução, à noite eu prego, caminhando dentro do capítulo 1 e do capítulo 2, e nas minhas próximas mensagens do mês, nós vamos continuar trabalhando a Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos então para essa breve introdução. Efésios capítulo 1, versos 1 a 2. Diz assim a Escritura: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Cidade de Éfeso, naquela região conhecida naquele tempo como Ásia, que não é necessariamente a Ásia geográfica que nós temos hoje, mas está também lá na região do Oriente. Éfeso era uma cidade de grande importância. Para nós termos uma ideia, temos que lembrar que as cidades grandes daquela época não tinham as proporções das nossas cidades grandes hoje. Roma, que era a capital do império e talvez uma das cidades mais importantes do mundo, tinha 1 milhão e pouco de habitantes. Então uma cidade naquela época, acima de 100 mil habitantes, era uma grande cidade, um grande centro urbano. Éfeso tinha de 250 a 300 mil habitantes. E era uma cidade importante não só pelo seu tamanho e localização. Ela era um grande centro de várias questões, mas em especial ela era marcada como um centro religioso. Ali estava uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o templo e a estátua da deusa Ártemis, ou deusa Diana. E havia um grande comércio religioso em torno daquela cidade. Ela tinha um impacto muito grande naquela região ali do mundo, naquela geografia do mundo. Em 52 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo chega em Éfeso. Chega com uma equipe missionária, levando o evangelho. Como era costume dele, e você pode ler tudo isso, está lá em Atos capítulo 19, é o texto bíblico que nos narra isso. Como era costume dele, ele começa a pregar lá em Éfeso, na sinagoga. As sinagogas eram aqueles ambientes de reflexão bíblica, basicamente dos judeus e dos que não eram judeus, mas tinham interesse no judaísmo e no Deus dos judeus. Então as sinagogas, elas agregavam os judeus dispersos pelo mundo. E lá em Éfeso havia uma sinagoga. É ali que Paulo começa a pregar. E isso começa a gerar um grande impacto, mas também gera oposição. 3 meses depois, ele para de ministrar o evangelho ali na sinagoga, por causa da oposição de muitos judeus, e ele começa a ensinar diariamente num lugar chamado Escola de Tirano. E aí, meus irmãos, há 2 coisas muito importantes da gente entender sobre esse período da vida do apóstolo Paulo e o impacto do seu ministério. Primeiro, Éfeso. Tudo aparenta que Éfeso foi o lugar em que ele mais investiu tempo.
ele ficou cerca de 3 anos em Éfeso. Segundo, Éfeso acaba sendo muito impactada pelo ministério do apóstolo Paulo. Lá em Atos 19, a Escritura nos narra que muitos se converteram. E que Deus deu, nesse período, dons extraordinários para o apóstolo Paulo quanto a curas. Autoridade espiritual sobre as forças do mal, porque além da deusa Ártemis, os efésios eram marcados também por muito ocultismo. E à medida que o evangelho vai sendo pregado naquela cidade, o impacto do poder de Deus, da salvação de Deus, da transformação do evangelho é tão forte sobre aquele lugar que, por exemplo, eles começam a ser perseguidos pelos artífices. Porque o comércio religioso da cidade sentiu o impacto da chegada do evangelho. Muita gente começou a se converter e muita gente parou de comprar as bugigangas comuns às cidades que exploram a questão religiosa. Outra coisa que acontece, tal é a manifestação do poder de Deus, o evangelho fluindo, ganhando vidas, transformando pessoas, levando gente à conversão. As pessoas, elas se prontificaram, juntaram os seus livros de ocultismo. Vamos lembrar que naquela época livro era uma coisa cara, muito cara, não existia imprensa como nos dias de hoje. Tudo era o quê? Manuscrito. E aqueles livros de ocultismo, as pessoas recebendo o evangelho, crendo na graça de Deus, crendo no Deus bíblico, as pessoas se juntaram e falaram assim: nós temos que fazer uma fogueira pública e queimar tudo isso. Nós estamos rompendo com tudo aquilo que estava oprimindo a nossa vida, porque agora nós conhecemos o Deus verdadeiro, conhecemos o seu Filho e a nossa vida é dele. É assim que nasceu essa igreja, começando ali em 52. O ministério do apóstolo indo cerca de 3 anos naquele lugar. Mas mais do que isso, Éfeso se tornou um centro de propagação do evangelho para muitas outras cidades. Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Colossos, são cidades que são impactadas por aquilo que aconteceu em Éfeso, pela liderança que surgiu em Éfeso, pelas bases do evangelho que nasceram naquela cidade. Aquela igreja teve uma sucessão tremenda de pastores. Além de Paulo, ela teve por um tempo como ministro Apolo, um grande pregador do evangelho naquela época. Depois ela teve como seu pastor Timóteo. Lembra quando Paulo escreve 2 Timóteo? Timóteo estava pastoreando essa igreja de Éfeso. Tempos depois, um outro apóstolo é pastor em Éfeso, que é o apóstolo João. Uma igreja de grande impacto, de grande força missionária, de grande manifestação do poder de Deus, de grande fidelidade ao evangelho. Por isso a gente entende essa carta. Isso é muito importante para a nossa compreensão da carta de Paulo aos Efésios, porque Paulo está ali do ano 52 até o ano 55 aproximadamente, mas ele escreve a carta alguns anos depois, quando ele está preso em Roma. É uma das chamadas cartas da prisão. Não apenas Efésios foi escrito da prisão, mas é uma delas. Então isso nos dá a ideia de que esta carta foi escrita entre o ano 61 até o ano 63. Já é um período posterior àquela plantação, ao nascimento daquela igreja tão dinâmica, tão influente, tão importante, que se tornou um centro do cristianismo e do avanço do cristianismo na época ainda da igreja primitiva. É nesse período que Paulo escreve. E qual é o objetivo desta carta? Que ele escreve a uma igreja que está relacionada com a sua história, com o seu ministério, uma igreja que ele amava tanto. Ele queria, desejava, ansiava que Éfeso não perdesse a visão do que é a igreja do Senhor Jesus. O que vocês são? Por que vocês são? O que Deus fez em você
e deseja fazer através de você. Então, essa é a carta, do ponto de vista teológico, mais importante naquilo que nós chamamos de eclesiologia, a doutrina da igreja. Você fala assim, olha, eu quero entender o que a Bíblia fala sobre a natureza da igreja. Você precisa ler essa carta. Porque, basicamente, o que ela tenta fazer é nos dar essa percepção. Quando Deus projetou a igreja? Que natureza Ele deu à igreja? Quais os propósitos que Ele tem para a igreja? Como isso envolve você, que teve uma experiência pessoal com Jesus, mas que agora faz parte de uma comunidade, e você é parte do corpo de Cristo. Então, a gente entende essas coisas com profundidade nessa carta. E como era costume dele, ele também começa a aplicar todo esse conhecimento de quem somos, por que somos, que propósito e projeto Deus tem para nós, a vida cotidiana. Daí, a partir do capítulo 4, principalmente indo para os 5 e 6, ele vai falar sobre, então, como isso impacta a sua vida como marido, como isso impacta a sua vida como esposa, como isso impacta a sua vida como filho, como que a gente luta contra as forças do mal. Aí ele vem para as questões muito práticas do nosso cotidiano. Então, será que você irá ser ricamente abençoado em debruçar nessa carta nos próximos dias ou não? Entendendo a natureza dela, o papel que ela tem. Teve no passado e tem para nós hoje. Você já pensou o que pode acontecer se nós, como comunidade local, falarmos assim, eu vou ler Efésios. E a gente chegar aqui e no púlpito da igreja a gente ouvir sobre Efésios. E amanhã, depois de amanhã, nós fazemos uma autocrítica e olharmos no que nós estamos respondendo a isso e no que nós estamos falhando. Ah, meus amados irmãos, que poder renovador para as nossas vidas, família e comunidade. Como isso vai nos abençoar. Por isso eu instigo você a isso. E eu quero terminar essa breve introdução dizendo que existem 2 cartas na Bíblia endereçadas aos crentes em Éfeso, ao povo de Éfeso, irmãos em Cristo. A primeira é essa que nós vamos nos debruçar sobre ela. A segunda, alguém sabe quem enviou e onde ela está na Bíblia? Porque não tem 2 Efésios, tem 1 e 2 Coríntios, não é? Mas não tem 2 Efésios. Aonde que está? Apocalipse. Quem mandou a carta? O próprio Senhor Jesus. E eu queria, antes de terminar, que a gente fosse lá. Apocalipse 2. Vai lá, rapidinho. Quem a recebe e é incumbido de entregá-la é o apóstolo João. Mas quem a envia é o próprio Senhor Jesus. E aqui nós não temos tempo agora para refletir com profundidade, mas eu quero destacar um aspecto para você dessa carta que Jesus manda para a igreja de Éfeso. Detalhe, quando foi mesmo, em que ano Paulo chegou lá? 52. Quando mais ou menos ele enviou essa carta, a carta de Paulo aos Efésios? 61 a 63, ok? Quando que João recebeu as revelações de Apocalipse? Por volta do ano 90. Então nós temos um gap temporal, mais ou menos do ano 61, 62, 63, para o ano 90. Essa carta é para a mesma igreja, contudo não é a mesma geração. Muita gente já tinha morrido, daqueles que plantaram a igreja com o apóstolo, concordam? 52 foi plantado. 90, Jesus manda essa carta. E olha aqui o que ele diz para essa igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Os candelabros aqui representam a própria igreja. Cada igreja aqui são 7 cartas, cada carta a uma igreja. E Jesus aqui diz à igreja de Éfeso, que é a primeira a receber a carta, que ele está no meio desses candelabros.
Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Ou seja, a igreja continuou firme, doutrinariamente. Ela conseguiu discernir os falsos profetas que levantavam a mão contra os verdadeiros apóstolos. Lembra? É uma igreja que foi pastoreada por Paulo, passou por lá Apolo, Timóteo e o apóstolo João. E o que está dizendo aqui? Houve oposição ao evangelho. E a igreja foi firme. Contra você, verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, vários elogios a essa igreja. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o que, gente? O seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Agora você pega aqui, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra como a igreja nasceu? O povo queimando os livros de ocultismo. A indústria da idolatria sentindo o baque das conversões. A igreja sendo impacto em várias outras cidades. É assim que a igreja nasceu. E ela continuava firme doutrinariamente. E ela perseverou nas perseguições, mas Jesus vira para ela e diz assim: mas eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou aquele amor que você tinha por mim. Aquele primeiro dos primeiros anos. Você perdeu isso. Que coisa dura, né? Que coisa dura. Lembre-se de onde caiu. Irmãos, nós precisamos nos arrepender na vida pessoal? Precisamos, não é? Será que igrejas precisam de arrependimento? Comunidades precisam de arrependimento? Também, irmãos. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aí os arminianos falam assim: está vendo? Até a igreja inteira pode perder salvação. Não, gente, Jesus não está dizendo que vai jogar o candelabro no inferno, não. Está aqui? Não está. Está dizendo que vai tirar do lugar. Eu levantei você como uma igreja para ser bênção em toda uma região e no mundo dessa época. Se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, você vai ser retirada da sua influência, do seu lugar. Essa é a grande questão. Voltem. Não pense que eu tenho o compromisso de manter a força, a influência de vocês, não. Porque se vocês não me amarem acima de tudo, eu tiro o candelabro de vocês do lugar que eu mesmo coloquei. Mas há uma coisa em seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Tem uma discussão danada sobre quem foi esse povo aqui, que eu não vou entrar. Como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 2 cartas. Uma delas nós nos debruçaremos nesses dias. Mergulhe em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. E se pergunte: do que nós devemos nos arrepender? Para que nós possamos estar naquele lugar que Deus tem para nós. Isso se aplica a você, a sua casa, mas se aplica ao povo de Deus, à família da fé. Que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos a sensibilidade para dizer: Senhor, então, me mostra, porque eu quero viver como no primeiro amor, como nas primeiras obras. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor.